Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos gravando a mensagem dessa manhã. Quem pôde ouvir, esses dias atrás eu coloquei um áudio com uma poesia dizendo como eu queria estar lá. Estar lá é estar na igreja, junto com os irmãos. Mas estamos sim, nosso coração, nosso desejo, estamos juntos. E nessa manhã, mais uma vez, meditando na palavra de Deus. Vamos estar lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os versículos de 1 até o versículo 12, para a meditação dessa manhã. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar, disse ao paralítico: A ti digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Que Deus nos abençoe em mais uma meditação nessa manhã. Pai, dirige esta meditação conforme a vontade do Teu Espírito e ajuda-nos, Pai Santo, para que brevemente possamos nos unir lá no nosso templo com alegria para te servir e te adorar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse trecho da Bíblia que nós acabamos de ouvir, a leitura, é um texto muito característico e eu quero me prender em apenas alguns aspectos desse texto, tendo em vista que o tempo é bastante curto e quando o vídeo fica muito longo, acaba tendo ter dificuldade para mandar. Mas o Evangelho de Marcos faz menção de Jesus em alguns momentos em que ele esteve fora, eu diria fora de circulação, em algum lugar ou em lugares desertos. Por quê? Porque a fama de Jesus correu rapidamente, além da fama em função das curas e milagres que ele já estava fazendo. Aconteceu também o ciúme de pessoas e ele precisava cuidar um pouco da sua vida para que ele pudesse cumprir o ministério terreno aqui. Então o verso 46 do capítulo 1 diz que ele tinha se retirado por alguns momentos em lugares desertos, mas que, segundo o capítulo, o versículo 1 do Evangelho de Marcos,
agora ele estava em casa. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho. Quando ele está em casa. Ele estava em casa, mas por alguns instantes, por algum momento, provavelmente ele não teve o descanso que esperava, pelo menos assim a gente pensa, né? Ele estava em casa, mas lá foi uma multidão de pessoas e ele começou a cuidar dessa multidão. E a Bíblia diz, então uma multidão se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Foi a leitura que nós ouvimos. Né? Nessa casa, nesse estar em casa, ele pregou a palavra às pessoas. Ele aproveitou o momento que a multidão se acotovelava na sua casa para ensinar a respeito do reino de Deus, porque esta era a sua missão. E nesse meio de tempo, um homem foi trazido à sua presença por 4 amigos. Não? E a Bíblia diz, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. É interessante, irmãos, a gente pensar a respeito de alguns termos e não deixar esse termo fugir da nossa mente e a gente pensar bem a respeito deles. Aí o verso 3 está dizendo que o paralítico foi trazido por homens, 4 pessoas conduzindo o homem com defeito físico à presença de Jesus. E esses homens tiveram que fazer uma ginástica. Tiveram que subir no telhado, não dá tempo para descrever como eram as casas na época, mas subiram no telhado, furaram o telhado e colocaram o paralítico na frente de Jesus. E o que foi que Jesus disse a respeito? Ele disse, a Bíblia diz que ele vendo a fé, e esses homens eram homens de grande fé, e eles fizeram tudo para colocar o paralítico na presença de Jesus, como dissemos, furando o teto, e Jesus se expressou assim, e vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Quando ele está em casa, ele perdoa pecados, ele cura a paralisia espiritual de todas aquelas pessoas que muitas vezes, aquelas almas que estão paralisadas pelo desânimo, e nessa cura ele restaura a vida espiritual dessas pessoas. Pessoas que se perguntam entre si, será que ele realmente pode curar? Nós vemos que a Bíblia diz que ele estava em casa e que ele fez o milagre. Vejamos também o que disse Jesus lá em Marcos 2, verso 8, 10 e 11. Porque vocês estão remoendo em seus corações, mas para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Meus irmãos, Jesus em casa, curando pessoas. Por que eu estou pensando bastante sobre isso? Porque eu acredito que em nossas casas, quando nós estamos em casa também, nós não podemos nunca descurar do nosso testemunho, não podemos abandonar, deixar a nossa fé de lado, mas saber que a partir do nosso lar, a partir da nossa casa, a partir da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, de repente, através de nós, Jesus pode realizar milagres. Às vezes, não podemos fazer como fizeram aqueles 4 homens.
mas à semelhança deles, nós podemos exercitar a nossa fé em Deus, ensinar a nossa família a crer em Deus e, através de nós, de repente, Jesus começar a realizar milagres nos corações. O milagre da transformação acontece quando nós, mesmo em casa, nós procuramos estar em paz com Deus, em comunhão com Deus e reforçando a cada instante a nossa fé e o nosso testemunho cristão. Se alguém te procurar, você está em casa, faça como Jesus fez. Se alguém te procurar, você estando em casa, aí no aconchego do seu lar, faça como Jesus fez. Ele não fez caso da multidão que estava, ele pregou a palavra, ensinou a respeito do reino de Deus e curou aquele homem com tanta necessidade da cura física, mas acima disso, a necessidade de receber o perdão pelos seus pecados. Jesus pode estar em tua casa, estando ele no seu coração. Eu vou repetir, ele pode estar em tua casa, estando ele no teu coração. Faça da sua casa a casa de Jesus, para que ele seja o teu hóspede de cada dia e a cada momento você possa testemunhar dele, ensinar a respeito dele e estar sempre na presença do Senhor aí na tua casa. É mesmo no lar cristão que nós valorizamos a casa, o lar onde estamos e podemos oferecer o nosso lar para que Jesus seja o hóspede de cada dia, realizando a vontade de Deus através das nossas vidas. Tenha um bom domingo, que Deus te abençoe, o nosso grande abraço, que Deus esteja presente na vida de cada família, das nossas famílias, a igreja como uma grande família esteja sendo abençoada pelo Senhor. Amém.